Vamos começar orando. Senhor amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado pela maneira que o Senhor cumpre a Tua palavra ao longo dos séculos. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós temos segurança que o Senhor está cumprindo ainda hoje e em breve ou em algum momento na história o Senhor Jesus voltará em grande poder e glória. Obrigado pela revelação histórica do Senhor. Recentemente nós lembramos aqui na igreja que nós somos tão pequeninos, perto do Teu poder, da Tua grandeza, do Teu grande universo. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos salva em Jesus, para nós passarmos a eternidade com o Senhor. Muito obrigado por isso. Apesar de sermos tão pequenos, nós temos a revelação do Senhor nas Escrituras e nós podemos aprender tanto e ter a segurança do Deus que fala, do Deus que cumpre, do Deus que revela e do Deus que nos salva através do Senhor Jesus. Pedimos a Tua bênção, Pai, nesta noite. Nós não viemos cumprir programa religioso. Nós estamos na igreja, quer presencialmente, quer online, porque nós gostamos de louvar, adorar e cultuar o Senhor, o único Deus. Nos colocamos na Tua presença, pedimos a Tua bênção, a Tua renovação, pedimos a Tua voz, os Teus milagres, o poder sobrenatural do Senhor na nossa família, na nossa vida, no nosso Brasil, na nossa cidade, em tudo que nós fazemos. Oramos e pedimos a bênção do Senhor no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu disse que hoje nós falaríamos sobre duas mulheres, dois filhos, duas cidades e duas alianças. Duas mulheres, Agar e Sara. Dois filhos, Ismael e Isaque. Duas cidades, a Jerusalém da terra e a Jerusalém do céu, a Jerusalém celestial. Duas alianças no Monte Sinai e aliança no sangue de Cristo. Agar, Ismael, Jerusalém terrena e aliança do Monte Sinai, como entendida pelos religiosos, não propriamente como ela é, mas é entendida pelos religiosos judeus, são símbolos de todo o esforço humano de merecer a bênção, o milagre, o perdão e a salvação. Todo o esforço humano, se reunido, não vai nos justificar. Todo esforço humano se reunido não nos fará merecedores de Deus, do seu perdão, da sua bênção, do teu poder, do batismo do Espírito Santo, nos milagres, nos dons, na voz de Deus, na eternidade, na compreensão das Escrituras. Nada nos fará merecedores de Deus e de suas bênçãos. Agar, Ismael, a Jerusalém da terra e a aliança do Monte Sinai, como entendida pelos religiosos, simbolizam o esforço humano para se salvar, para ter Deus, para merecer alguma coisa, para ter do que se gloriar. Sara, Isaque, a Jerusalém celestial e a aliança no sangue de Cristo, simbolizam e falam e comunicam, como Deus disse, que é pela graça, é pela revelação de Deus, é pela revelação da sua palavra, é pelo cumprimento das suas promessas, e nessas promessas todas, principalmente a promessa de Jesus, que já veio, já morreu, já ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e vai voltar em grande poder e glória. Por muitos séculos, Deus falou desse Jesus que não tinha nascido. Por exemplo, nos dias de Elias, de Isaías, faltava 700 anos para Jesus nascer. Nos dias de Davi, faltava 1000 anos para Jesus nascer.
Nos dias de Moisés faltava 1.600 anos, nos dias de Abraão 2.000 anos. E eu costumo dizer que nós temos o privilégio de ter nascido 2.000 anos depois de Jesus, diante de tantos avanços e tantas situações. Isso seria outro assunto em si mesmo, que indicam que possivelmente Jesus está mesmo voltando em grande poder e glória. Só não podemos marcar o dia e a hora, mas podemos dizer, está esquentando, está próximo. Sara, Isaque, Jerusalém celestial e aliança no sangue de Cristo revelam a graça de Deus em Cristo Jesus. Salvos, perdoados, amados, justificados, eternos, templo do Espírito Santo em Cristo Jesus. Evidentemente que um dos capítulos mais famosos da Bíblia é Isaías 53, só tem 12 versos. Cada um daqueles versos são muito apaixonantes, mas nós não temos aqui a eternidade para pregar. Eu escolhi somente um verso para citar esta noite, já que eu sou viciado no verso 5, para variar o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É a graça de Deus, é a salvação de Jesus. Não é o mérito humano que nunca vai se salvar, não é o esforço humano, não é do querer ter, do que se gloriar, é a graça de Deus. Esse Cordeiro Santo Imaculado morre por nós. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor descrevia o seu relacionamento com Israel, uma aliança que Deus fez com Israel, e o contexto todo é graça. As pessoas falam, olha, o Velho Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Ei, peraí, tudo é graça. Você só existe por graça. Abraão só nasceu por graça. Deus só falou que não ia enviar outro dilúvio daquele jeito, é por graça. Quando Abraão e Sara eram incrédulos em Ur dos Caldeus, Deus fala e se revela, isso foi graça. Quando Deus falou que eles teriam um filho, sem condição física nenhuma, até sem conhecer a Deus, até sem orar, até sem jejuar, porque Deus se revela já falando, eu sou Deus e vocês vão ter um filho. Isso tudo é graça. Ter um filho com 100 anos de Deus é graça. Ter cumprimentos das promessas de Deus, que Deus falou a Abraão, que 400 anos depois sairiam do Egito, da escravidão, recebendo inclusive bens materiais dos egípcios, isso é graça. O Velho Testamento todo é cheio de graça. A lei não salva ninguém. A lei de Moisés, dada 400 anos depois de Abraão, só foi para dizer que o padrão é elevado demais e nós somos pecadores. Mas a própria lei indicava que não é por conseguir cumprir, deveria querer cumprir, deveria orar a Deus para melhorar, mas deve também saber que a própria lei indicava que somos pecadores. Se houvesse arrependimento de pecado, o sacrifício de um animal inocente, a intercessão do sacerdote, tudo isso simbolizando Jesus, a pessoa era perdoada no Velho Testamento pela graça de Deus. Ele não era perdoado por nada, além da graça de Deus. O Senhor havia se revelado e tinha uma aliança com Israel. Aliança longa, envolve toda a lei de Moisés. Mas pela graça de Deus, Deus havia falado com Israel e com os judeus. Pela graça de Deus, Ele havia os tirado do Egito. Então, quando chegou no deserto, a conversa agora é séria. Vocês vão andar comigo ou não vão andar comigo? Porque agora vocês sabem que eu sou Deus. Agora vocês têm responsabilidade.
Agora vocês sabem que eu tenho poder. Vocês sabem que aqueles deuses do Egito não resolveram nada e não tinham poder contra mim, nem o faraó. Quando eu quis visitar todos os lares, inclusive do faraó, morreu todo primogênito. Agora vocês estão sabendo que eu sou Deus. E a aliança começou assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque agora você sabe que eu sou Deus. E agora vocês podem andar comigo. Então foi feita essa aliança, a aliança do Monte Sinai, em que eles concordaram servir a Deus, mas a história mostrou, eu não estou dizendo que eles são piores do que nós, eu quero deixar isso claro, mas a história mostrou que eles eram sim, muitas vezes, idólatras, esotéricos, feiticeiros, incrédulos, abomináveis, inúmeras vezes quebraram a aliança que tinham com Deus. Na linguagem figurada, da aliança entre Deus e Israel é como se fora um casamento, não é literalmente um casamento, mas ao ter quebrado os votos, na linguagem figurada profética, Israel cometeu adultério espiritual e se distanciou de Deus. E nessa linguagem figurada, Deus é o marido. E o marido poderia também se encher dessa esposa, que é literalmente Israel e não uma esposa, dessa esposa infiel, e de vez em quando Deus mandava juízo sobre este Israel, ou botava essa mulher para correr, abandonava essa mulher para lá, de tal maneira que Israel podia também passar por severos juízos. Mas todos nós, quer Israel, quer sejam os povos das nações, todos nós seremos salvos pela graça, andaremos com Deus pela graça, seremos batizados no Espírito Santo pela graça, e se nós temermos a Deus e andarmos os seus caminhos, nas nossas fraquezas e às vezes amedrontados, Deus vai nos usar para a sua honra e glória, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. É na fraqueza que o poder se manifesta e se aperfeiçoa, não é no ministério orgulhoso, o pastor orgulhoso, o crente orgulhoso que gosta de contar vantagem. Você não sabe quem é maior, o crente papudo ou Deus? De tanto papo que aquele crente conta. Mas é sempre pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, inclusive Israel, e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É pela graça de Deus, pelo perdão de pecados do Senhor, é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então, o que você acha que aconteceria depois do capítulo 53? Você que é inteligente, vem o capítulo 54. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 54. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia no capítulo 54, eu preciso chamar a sua atenção para o fato que as profecias são muito simbólicas. Aqui não está falando nada de mulher nenhuma. Aqui está falando de duas cidades. A Jerusalém da terra, que seria restaurada na história, e a Jerusalém celestial. A Jerusalém da terra, que quebrou a sua aliança com Deus nos adultérios espirituais, pela graça de Deus em Cristo Jesus, seria restaurada, até ter nessa Jerusalém um avivamento, até tem havido conversão de judeus, até tem havido milagres da parte de Deus, e nós esperamos que isso vai crescer cada vez mais entre os judeus, onde quer que eles estejam, porque Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, e o Senhor Jesus morreu também por judeus. Eu tenho no YouTube acompanhado um canal One for Israel, é um canal em inglês, que tem muitos testemunhos de judeus
tendo encontro real e pessoal com Jesus, com todos os problemas familiares, de falarem para os familiares judeus, agora eu sou de Jesus, com todas essas lutas e todas essas dificuldades, mas esse ministério em Israel está fazendo uma grande obra usando mídia, vídeos apologéticos contra os ensinos errados dos rabinos. Tantas coisas boas estão acontecendo em Israel, porque Jesus também morreu pelos judeus. Isaías 54 não está falando de duas mulheres, está falando de duas cidades. A Jerusalém da terra que seria repovoada, está repovoada, que quando estava sobre juízo, vazia, como se fora uma mulher abandonada sem filhos, mas quando estivesse novamente povoada, então ela teria sim, na linguagem figurada, muitos filhos. E a outra estéril, segundo a Bíblia, é a Nova Jerusalém, que não tinha ninguém lá. Aliás, continua sem ninguém até lá. Mas porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, a Jerusalém do céu tem e terá milhões e milhões e milhões e milhões de filhos, porque é pela graça de Deus. Isaías 54 não é literalmente duas mulheres, são duas cidades. Cante, ó estéril, a Jerusalém da terra no exílio, até que voltaram, até que voltou a existir, estar sob o domínio dos judeus, 1948 e 1966. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. E o capítulo está falando da restauração de Jerusalém. O capítulo está falando da nova Jerusalém, que terá milhões e milhões dos servos do Senhor, porque o Senhor fez cair sobre ele, no capítulo anterior, a iniquidade de nós todos. Verso 2: alarga o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, pela graça de Deus. Jerusalém viria a ser reconstruída, e nós estamos 27 séculos depois de Isaías, já teve duas reconstruções de Jerusalém, e nos dias de hoje ela é a maior Jerusalém da história. Verso 4: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Sabe por quê? Porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Pela graça de Deus, Jerusalém seria reconstruída. Pela graça de Deus, judeus estão se convertendo e vai ter um avivamento muito maior entre eles. Pela graça de Deus, o Evangelho está chegando em todos os povos, porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, porque o Messias de Israel é o Salvador do mundo. Verso 5, a linguagem figurada é de casamento, não é literalmente um marido e uma mulher, é Deus e um povo, e Jerusalém aqui representando Israel. Como a linguagem de figurada é de casamento, aqui vai então o texto, verso 5. Porque o seu Criador é o seu marido. Israel tinha uma aliança com Deus. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Você nem tem ideia o que é isso. Ele é o Senhor de milhões e milhões e milhões de seres espirituais das regiões celestiais, que você não tem ideia. Quando eles aparecem aqui e ali pela autorização de Deus,
os anjos do Senhor são capazes de fazer muitas coisas boas em benefício dos seus servos. Porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Quem é o Redentor na Bíblia? O Santo de Israel. Quem é o Redentor na Bíblia? O Criador, o Senhor dos exércitos. E como que Ele é o Redentor? O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O contexto aqui é Isaías 53, que é maravilhoso. Eu disse que eu escolhi só um verso, mas é suficiente. O Redentor é o Senhor, porque Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. O Redentor é o Senhor. Jerusalém seria restaurada, ela está aí. Ela não está aí com tanta gente salva assim, mas ela está aí. Eu nem disse que ela é símbolo da graça. Eu comecei dizendo que Agar, Ismael, a Jerusalém da terra, e uma interpretação errada da lei de Moisés, porque a lei de Moisés já indicava a graça de Deus. São símbolos, na verdade, do esforço humano que não leva a nada. O esforço humano que tem valor, mas não tem valor para nos salvar, porque o Redentor é o Senhor. E Ele nos redime em Cristo, porque Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Verso 6. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada. Está falando de Jerusalém que voltaria a existir. Como se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada. Verso 7. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E essa ideia da graça, do amor e da misericórdia de Deus continua no capítulo, é maravilhoso, é o capítulo após o 53, é maravilhoso, mas vai muito além da Jerusalém da terra, que simboliza a escravidão, é a Jerusalém do céu, com milhões e milhões de crentes, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 11. Ó cidade aflita, é a Jerusalém da terra, pela tormenta e desconsolada, voltou a existir, é a da terra, daqui em diante é a do céu. Eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida, é do céu, e lançarei os seus alicerces sobre safiras, é do céu, as suas torres serão de rubis, é Jerusalém do céu, os seus portões serão de esmeraldas, é do céu, e toda a sua muralha será de pedras preciosas, é do céu. A estéril, em última análise, que não tinha filho nenhum, é a Jerusalém do céu. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém está no esplendor da glória de Deus, nem pode chegar no esplendor da glória de Deus. Mas porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, para lá que nós vamos. E se a linguagem é de casamento e na figura de linguagem, nós somos os filhos da estéril, a estéril sem filhos, Jerusalém do céu, nem podíamos entrar, mas porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, é para lá que nós vamos, e vamos empovoar esse lugar do esplendor da glória de Deus, que a Bíblia se refere como uma cidade. Para dizer a verdade, eu nem sei se é literalmente uma cidade, porque para dizer a verdade, a gente não sabe nada direito sobre as regiões celestiais, mas é pelo menos o jeito da Bíblia dizer que nós estaremos no esplendor da glória de Deus. Se for cidade, eu quero morar mais afastado, porque eu não gosto de barulho.
Tem crente barulhento, irmão. Tem crente que vai orar no centro de oração, você não sabe se ele está orando ou se ele está apanhando, de tanto que ele grita. Mas não sei, nós estaremos lá no esplendor da glória de Deus. Estou brincando, negócio de oração do fogo do poder, hein? Negócio de crente vai orar, crente põe fogo no negócio. Não gosto de coisa mole, não. Estou brincando. A Jerusalém do céu. Eu podia continuar, sabe, irmão? Que capítulo maravilhoso. Mas eu quero chegar no último verso, o mais famoso. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, quer seja o que Deus vai ainda fazer na Jerusalém terrena, mas principalmente a Jerusalém do céu, porque lavados e purificados no sangue de Cristo, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra você, você que é crente, se você anda com o Senhor, lavado no sangue de Cristo, você tem a proteção do Senhor. Ainda que você morresse por Cristo, o que é a morte para quem é eterno em Cristo Jesus? Nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A glória é sempre de Deus, a honra é sempre de Deus, e o Redentor é Deus. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim. Esta é a herança dos servos do Senhor que em Cristo Jesus se tornaram esses cidadãos celestiais, esses filhos da Jerusalém celestial, filhos na linguagem figurada, porque na profecia, em última análise, ela é a mulher abandonada sem filhos, mas porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos vamos para a Nova Jerusalém, nós somos os filhos da Nova Jerusalém. Gálatas capítulo 4, para você perceber que eu não estou enlouquecendo, tudo que eu estou dizendo está na Bíblia. Aliás, eu gosto muito de pregar a Bíblia, eu não gosto nada de pregar qualquer outra coisa. Geralmente, quando eu prego, é Bíblia. Gálatas capítulo 4, 2 mulheres, 2 filhos, 2 cidades, 2 alianças. Capítulo 4, verso 21. Paulo escrevendo para os Gálatas. Os Gálatas haviam começado pela graça de Deus. Os milagres eram pela graça de Deus. As profecias, pela graça de Deus. O poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. Os dons espirituais, pela graça de Deus. O perdão dos pecados, a eternidade em Cristo, pela graça de Deus. De repente surgiram uns professores meio esquisitos, meio estranhos. Professores esquisitos e estranhos, hoje eles também ensinam no YouTube, no Facebook. É uma luta, irmão. Para o povo gostar de coisa certa é uma luta, mas para gostar de coisa errada é uma maravilha. Para todo lado tem o que não presta, tem o que se desvia das Escrituras, ensinando coisas que nem na Bíblia estão. Por todo lado. Aí surgiram os judaizantes. Se você não guardar o sábado, você não será salvo. Eu até podia guardar o sábado se ele fosse judeu, como um dia de oração e jejum, mas não para se salvar. E não impor a guarda do sábado sobre aquele que não era judeu. Se você não for circuncidado, você não será salvo. Ou se ele fosse judeu e era circuncidado, ou queria ser circuncidado, sem nenhum problema, simbolizava a aliança da graça com Abraão, Isaque e Jacó, que inclui todas as nações, mas não circuncidado para ser salvo.
Então surgiu esses judaizantes dizendo: ou você se torne gálatas, gentios, judeus, ou vocês não serão salvos, como se ser judeu salvasse alguém. Se o judeu não receber o Messias de Israel, ele não está salvo. Só tem salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Este é o contexto, Gálatas capítulo 4, verso 21. Digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Paulo está dizendo: vocês não conseguem perceber a graça de Deus na lei? Vocês não conseguem perceber que Abraão era servo de Deus antes de Moisés receber a lei? Vocês não conseguem perceber que Melquisedeque era dizimista, salvo pela graça, antes de Moisés? Vocês não conseguem perceber que o casal não teve o filho porque eram especiais, é porque Deus falou e cumpriu a promessa? Vocês não conseguem perceber a graça de Deus no Velho Testamento, da onde vocês tiraram que é pela lei? A lei não salva ninguém. Mas a lei indicava que era pela graça. Quando havia arrependimento e um animal inocente morria, a pessoa era perdoada. Simbolizava Jesus, que ainda ia nascer, morrer e ressuscitar, e voltará em grande poder e glória. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Verso 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Agar, e outro da mulher livre. 2 mulheres, 2 filhos, uma escrava, uma livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, é a habilidade humana de fazer alguma coisa. O filho da livre nasceu mediante a promessa. Aqui está a graça de Deus. Casalzinho de idosos vão ficar mais velhinho ainda, mais capenga ainda, mas num dado momento eu vou renovar o corpo de vocês. Vocês vão ter um filho, eu vou formar uma nação, assim como pela graça eu falo e me revelo e justifico vocês, quando vocês creem e me seguem, eu vou salvar pela graça, por meio de um descendente de vocês que ainda vai nascer, pessoas de todas as nações. É filho da promessa, não tem habilidade humana, estavam velhos, nem estava orando e jejuando quando Deus falou a primeira vez. Ainda que Abraão seja o pai da fé daqueles que creem, quando ele gerou Ismael, ele não estava crendo direito. Não é fé perfeita, não é mérito humano, foi invasão da graça de Deus. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Deus fala, Deus revela, Deus cumpre, Deus faz milagre, é pela graça de Deus. Ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, porque o Redentor é o Santo de Israel. Verso 24. Estas coisas são alegóricas: 2 mulheres, 2 filhos, esforço humano de uma, ou habilidade humana de uma, a invasão do poder e da graça de Deus no corpo da outra. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças, na verdade representam 2 cidades. 2 mulheres, 2 filhos, 2 cidades, 2 alianças. Estas coisas são alegóricas, ilustrações, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, não necessariamente dizendo que é salvo pela lei, mas como eles entenderam e ensinaram. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Se você tentar se salvar cumprindo promessas por essa religião, aquela religião, vou me tornar judeu ortodoxo, vou seguir toda a lei de Moisés, você não conseguirá se salvar, você não merecerá o perdão de Deus,
você está na escravidão do pecado, do diabo e da morte. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, verso 25, Agar é o Monte Sinai, como entendido que a lei de Moisés podia salvar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Agar, Ismael, Jerusalém da terra. E como os religiosos entenderam a aliança no Monte Sinai, simboliza todo esforço humano para se salvar, não dá certo. O Redentor é Deus, o Salvador é Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não há mérito humano no perdão, não há mérito humano na salvação, não há mérito humano no batismo com o Espírito Santo, nem nos dons, nem nos milagres. Tudo é poder, graça, amor e misericórdia de Deus. Não há mérito humano em nada do que fazemos, porque aquilo que é espiritual, quando fazemos aquilo que é espiritual, para dar fruto, o Espírito Santo está em ação. Claro que a gente está trabalhando e Deus usa a sua igreja, não está usando anjos. Mas quando a gente produz pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo gera a vida. Não é habilidade humana, não é nome de ministério, não é fama de pastor, não é quantos seguidores tem na internet. Quem gera fruto é o Espírito Santo de Deus. Quem salva é Jesus, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está na escravidão com seus filhos, porque a Jerusalém atual, quando ela não é feiticeira, ela é esotérica, ou ela é completamente incrédula, ou ela tem 15% de judeus ortodoxos que se opõem ao Evangelho, como nos dias de Jesus. Mas ali naquele país tem judeus se convertendo pela invasão da graça e da glória de Deus. Eu mesmo tenho ouvido vários testemunhos através desse canal One for Israel. Verso 26... Mas a Jerusalém lá de cima é livre, ela é a nossa mãe. Ela não é literalmente a nossa mãe, mas na linguagem figurada de Isaías, ela é estéril, sem nenhum habitante, mas ela terá milhões e milhões e milhões de habitantes, na linguagem figurada da profecia, filhos dela, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tanto é que isso é verdade, que o próximo verso, Paulo vai citar nada mais, nada menos que Isaías 54, Gálatas 4, 27. Todo mundo olhando a Bíblia? Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte, grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os filhos da que tem marido. Linguagem figurada para Jerusalém do céu, ela é a nossa mãe. Ela era estéril, sem habitantes, sem filhos, mas pela graça de Deus, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É para lá que nós vamos. E o capítulo 4 de Gálatas continua dizendo, eu não vou ler, mas vou citar, que quando os Gálatas percebessem aquela proposta dos judaizantes, que praticamente não existe mais nos nossos dias, de vez em quando os crentes dão uma aloprada com Israel, né? Quem está lá em Israel fica assim, boquiaberto com as coisas que os evangélicos propõem a partir de Israel, porque às vezes eles estão ali endossando e vibrando pelos ortodoxos aqui no Brasil,
E lá em Israel são exatamente os ortodoxos que perseguem os crentes. São exatamente eles que querem propor leis que vão atrapalhar tudo. E aqui os crentes ficam venerando o judeu ortodoxo, sem saber a confusão que eles criam em Israel para a igreja do Senhor Jesus. De vez em quando você tem entre os evangélicos pessoas que amam tanto Israel, e amar é bom, mas não amar fazendo parte da coisa errada. Não amar adorando aquilo que persegue a igreja, que persegue os crentes. De repente aparece no nosso meio crente meio judaizante, mas aparecem outras coisas que implicitamente estão dizendo: substitua Jesus. Não tem substituto para Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tudo que Deus for fazer na sua vida, Ele vai fazer exclusivamente por causa de Jesus. Exclusivamente por causa do sangue de Cristo, que perdoa todos os seus pecados. Exclusivamente porque você é amado e aceito em Cristo. E quem batiza com o Espírito Santo é Cristo. Quem morreu pelos seus pecados é Jesus. Quem vai te ressuscitar dos mortos é Jesus. Quem vai pôr você na Nova Jerusalém é Jesus. A Jerusalém celestial é a nossa mãe, na linguagem figurada, porque lá em Isaías 54, ela é a estéril sem filhos. No primeiro momento, a Jerusalém da terra tem um certo cumprimento disso, mas ainda está na escravidão. E a Jerusalém do céu, onde está Deus na sua glória, sem escravidão nenhuma, lá nós chegaremos exclusivamente por causa do sangue de Cristo. Duas mulheres, Agar e Sara, dois filhos, Ismael e Isaque, duas cidades, Jerusalém da terra e do céu, duas alianças do Monte Sinai, que gera para a escravidão, como aqueles religiosos entenderam. Porque eles podiam ter entendido: ninguém consegue cumprir essa lei. Quando a gente se arrepende, o cordeiro morre, Deus nos perdoa, é pela graça, mas não entenderam assim. Sara, Isaque, a Jerusalém do céu e a aliança que temos com o Senhor no sangue de Cristo. Porque Ele fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, nós todos desviávamos pelos nossos caminhos, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e por isso nos tornamos filhos da Jerusalém celestial. É sempre pela graça de Deus, sempre, sempre, sempre. Agora eu gostaria de perguntar para você: o que você está precisando de graça em Cristo Jesus? Muitas pessoas são bem normais, isso aqui é normal o que eu vou dizer, elas não são piores, porque as notícias são muito aterrorizantes. Às vezes alguém tem síndrome de pânico porque ela é uma pessoa normal. Às vezes a pessoa tem síndrome de ansiedade, não consegue dormir, porque é uma pessoa normal. Às vezes a pessoa se apavora com as contas que podem chegar e apertar, porque é uma pessoa normal. Às vezes ele pensa: será que eu vou conseguir? O mundo está tão ruim, tão mal. Será que eu vou ter a força toda, a energia toda? E às vezes ele não consegue perceber que é exatamente nesse momento de fraqueza que Deus está trabalhando, que Deus está santificando, que Deus está gerando justiça, santidade, arrependimento, que Deus está preparando para um oásis que vai chegar. Mas se ele chegar no oásis com as suas imaturidades, o seu orgulho, ele vai tropeçar na bênção de Deus. Tem hora que Deus abençoa, mas o crente se exalta tanto que ele peca recebendo a bênção.
Mas quando Deus sacudiu aquele crente bem sacudido e quebrou aquele crente bem sacudido, ele sabe que quando ele é abençoado, é só graça e glória de Deus. Aí quando ele recebe a bênção, ele fala, glória ao Senhor. Ele não fala glória a mim, eu orei, eu tinha fé, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Ele fala glória a Deus. Houve momentos que eu não tinha nenhuma fé, houve momentos que eu duvidei, houve momentos que eu pensei que não sei o que. Mas Deus aqui me encontrou de novo, Ele trabalhou, Ele me quebrou, e a hora que eu nem tinha força, Ele visitou, Ele livrou, Ele abençoou. A glória é só dEle, amém? Nós somos filhos da promessa, sabia? Porque Deus nos incluiu lá quando Ele falou com Abraão, Isaque e Jacó. É isso que Paulo fala em Romanos e Gálatas, nós somos espiritualmente filhos de Abraão. Porque através do descendente de Abraão, Jesus, Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto é uma filiação espiritual, uma justificação espiritual, uma bênção espiritual. Nesse sentido, Ele é o nosso Pai, nesse sentido, Ele é o Pai de todos os que creem, nesse sentido, Jerusalém Celestial é a nossa mãe. Tudo isso aí é figurado, tá, gente? Não vai dormir, Abraão é meu pai, agora tem que aprender hebraico. Não, sossega. Tudo isso é linguagem figurada. Enquanto eu falava, será que você pensou em alguma coisa que você está precisando de graça de Deus? Quem pensou? Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Eu gosto assim que faz barulho quando ora, viu, irmão? Vamos ficar em pé. Eu gosto quando o crente ora como se Deus fosse surdo, assim, para falar a verdade. Mas não sei como é que você vai orar com máscara, né, irmão? Ou coisa difícil esse negócio. Mas eu quero pedir para você apresentar o seu pedido a Deus na sua humanidade. Comece a fazer essa oração, mesmo a meia voz. Está um pouquinho chato com essa máscara, talvez. Oração mais silenciosa mesmo, os dias são difíceis, os dias são meio complicados. Faça a sua oração. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O Senhor fez cair sobre ele a sua e a minha iniquidade. Por causa de Jesus, nós somos filhos da até então estéril Nova Jerusalém, mas agora ela tem milhões e milhões e milhões de filhos. Nós somos os filhos da promessa de todos os povos, de todas as nações, como Deus falou a Abraão, Isaque e Jacó, e como Jesus disse, façam discípulos de todas as nações. Por isso que Apocalipse mostra todos os povos de todas as línguas diante do trono do Cordeiro. Mas o que você está precisando de graça? Apresenta o seu pedido a Deus. Pai, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós cremos no Senhor e na Tua palavra. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo perdão de Jesus. Obrigado pela eternidade de Jesus. Obrigado pela vida eterna que Jesus nos dá. Obrigado pelo batismo do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito. Obrigado pelos dons espirituais. Obrigado pela Tua voz. Obrigado pela Tua palavra que se cumpre ao longo dos séculos. Obrigado por Isaías 53, 54, Gálatas 4. Obrigado pela Bíblia. Obrigado por Apocalipse. Senhor amado, nós estamos agora individualmente apresentando nossas situações diante do Senhor. Nós estamos precisando de graça por isso e por aquilo que cada um está apresentando diante do Senhor. Ter irmão precisando de emprego, ter irmão que vai construir, ter irmão precisando de bênção, de livramento, precisando vender mais, precisando de mais clientes, precisando de milagres, precisando de bênçãos, precisando de alegria, precisando de renovação. E nós recebemos da parte do Senhor as Tuas bênçãos, o Teu perdão, o Teu milagre. Oramos no poderoso nome de Jesus
e vamos louvar a Deus de todo o nosso coração.